O que você traria como relevante do debate de ontem? Daphne, eu acho que a primeira impressão é que foi chocante. Foi a coisa mais constrangedora que eu já assisti na minha vida. Eu tinha a expectativa de que o Biden sairia muito bem desse debate pelo histórico dele em momentos importantes, né? O State of the Union, que são os discursos anuais que o presidente tem que dar perante ao Congresso. Biden foi muito bem em todos eles. A performance do Biden nos últimos debates, ou seja, todas as vezes que o Biden sentou e se preparou para algo importante. O que a gente viu no debate de ontem foi absolutamente diferente. Foi um Biden que a sensação, Daphne, era de incredulidade mesmo, assistindo como o Biden se portou no debate. Ele não conseguia completar frases simples, não conseguia completar nenhuma linha de raciocínio, falava absolutamente embolado, com uma voz absolutamente fraca, por várias vezes gaguejou, algo que Biden faz desde sempre, né? É uma questão de fala, mas gaguejou muito, em alguns momentos chegou a travar completamente, ficar por segundos e segundos só soltando sons. Enfim, foi um debate que reforçou 100% o discurso de Donald Trump e dos republicanos de que o Biden tá velho demais, não dá conta de ser candidato, quiçá presidente, e era um debate muito importante, né? As pesquisas mostravam que mais de 60% dos eleitores assistiriam ao debate, que 16% dos eleitores, e é muita coisa numa eleição apertada, diziam que podiam mudar o voto a partir do que acontecesse no debate. E o resumo da obra foi, quando acabou a noite, né, qualquer ser humano que tivesse assistido tinha entendido que tinha sido uma péssima noite para o Joe Biden, né? O Donald Trump, tudo que ele precisava nesse debate era mostrar que ele era uma figura mais calma, né, que ele era uma figura mais tranquila. E o Trump se comportou muito bem, né? Mentiu horrores, teve desinformação a rodo, foi extremamente xenófobo falando de imigração, negou o 6 de janeiro, enfim, falou favoravelmente ao fim de Roe versus Wade, que foi a decisão que acabou com o direito ao aborto a nível nacional, que a gente sabe que é uma opinião extremamente impopular nos Estados Unidos. Enfim, foi Donald Trump. Mas não foi o Donald Trump de 2020 que ficava atropelando o Biden, que ficava fazendo piada do Biden. Muito por conta das regras desse debate, que fechavam o microfone do oponente enquanto o outro falava, coisa que não aconteceu em 2020, mas um pouco também porque ficaria até feio chutar cachorro morto. O Trump não precisou fazer nada para o Biden sair do debate com a imagem de impossibilitado. O Biden fez isso por si próprio. Então, no resumo, foi, apesar de todas as declarações absurdas do Trump, né, por exemplo, quando falaram sobre Gaza, era um momento que o Biden poderia ter ganhado algum espaço perante os eleitores que desgostam da posição dele em relação ao conflito, mas que poderiam enxergar nele aí uma opção de voto útil, porque o que Donald Trump defendeu foi, não, que cessar-fogo o quê? Tem que continuar o conflito até destruir, até matar o último do Hamas, né? Fez o discurso 100% de Israel, enquanto Biden defendeu um cessar-fogo, né, naquele esquema lá proposto na ONU. Mas, enfim, colocando os dois no mesmo prato, dava para ter convencido uma parcela de que, olha, Biden é ruim, mas Trump parece ser pior. Mas nem isso, né? Porque a forma com que o Biden se apresentou no debate foi tão chocante que tudo do debate se tornou menos importante do que a própria capacidade do Biden de formular frases. Isso fez, inclusive, com que, imediatamente depois do debate, na mídia americana, o assunto, quando acabou o debate e voltou para os repórteres, isso na CNN, na NBC, na ABC, a primeira coisa debatida não foi qual foi a performance dos candidatos, não foi quem ganhou o debate, mas foi imediatamente, e aí? Os democratas vão substituir o Biden? Essa foi a primeira questão para todos, porque quem assistiu só conseguiu pensar nisso. O que foi noticiado, né, dentro do Partido Democrata, ainda os figurões, ninguém falou publicamente, defendeu publicamente que Joe Biden se afaste, mas em off, para jornalistas de todas as emissoras, todos os grandes jornais aqui nos Estados Unidos, vários deles disseram que sim.
Para a NBC, por exemplo, teve um deputado que falou a seguinte frase, em off: se a melhor coisa que eu posso fazer para a campanha do Biden é fingir que você nunca me mandou essa mensagem. Era uma mensagem do jornalista perguntando o que ele tinha achado do debate. Vários deputados começam a se movimentar por detrás das cortinas para ver a viabilidade de uma substituição do Biden. Eu, de fato, depois de assistir esse debate, acho muito pouco provável que aquele Biden que a gente viu tenha alguma capacidade de derrotar Donald Trump em novembro. As pesquisas, inclusive da própria CNN, que era a mediadora do debate, mostrou que 66% das pessoas que assistiram acharam que Donald Trump venceu. Lembrando, claro, é uma eleição extremamente polarizada. Eles estavam antes do debate, pelo menos, ali meio a meio, praticamente, empatados na margem de erro. E existe um grupo grande que afirma que vai votar no Biden e que ainda assim assume que Donald Trump venceu o debate. Agora, substituir o Biden não é fácil, Daphne. Não é fácil e nem provável, porque existe dentro do Partido Democrata, é praticamente impossível você substituir o candidato, depois das prévias, sem o consentimento do candidato. Então, para substituir, por quê? Né? Joe Biden passou pelas prévias, dos 4.000 deputados, ele tem 3.900, né? Ele ganhou basicamente tudo, e para ele sair, né, existem duas opções. Uma delas é grandes figurões do Partido Democrata conseguirem convencer Joe Biden a se afastar, que não é algo que parece que ele queira. Precisam se juntar e dar um intimato, falar, olha, você precisa sair. Mas aí precisa ser figurão tipo Barack Obama, Nancy Pelosi, que era ex-presidente da Câmara, e são todas figuras que apoiam bastante Joe Biden hoje. A outra opção é existir uma rebelião durante a convenção do Partido Democrata, que é só em agosto, mas uma rebelião dos próprios delegados, que são figuras escolhidas exatamente por serem fiéis ao candidato que elas vão representar, né? Não é qualquer figura que vira delegado, são figuras do Partido Democrata a nível estadual que são fiéis à candidatura do Joe Biden. Então é pouco provável se o Biden não decidir se afastar. Agora, Daphne, foi tão chocante, mas tão absurdo o debate, que eu começo a achar que é uma possibilidade o Biden refletir sobre se ele tem, de fato, a capacidade de seguir. Porque o debate que fica não é nem mais se ele tem capacidade de derrotar Donald Trump, mas para o eleitor a capacidade de governar por 4 anos se ele for eleito. Porque não parece que tem capacidade para ser presidente hoje, pelo que ele transpareceu no debate.